Alô, galera do Falando Legalmente, beleza? Então, tô me programando aqui, vou fazer uma viagenzinha daqui a pouquinho pro Rio de Janeiro, capital. Tá marcando aqui para mim, ó, 475 quilômetros com 6 horas aí de viagem. Isso aqui ele já está contando porque aqui é o BRP, o sistema o aplicativo de carro elétrico, né? Que ele mostra aqui qual que é a jogada para você parar. Ele pede para parar ali em Graal e Embaixador. Eu pedi para chegar lá no hotel com 25% de bateria, né? Aqui. Então, como eu pedi 25% de bateria, eu ainda vou na escola da minha filha. Eu estou calculando que eu vou sair de lá com 97% de bateria. É o que eu acredito. Então, eu já setei aqui no sistema que eu estarei com 97% de bateria para iniciar a viagem, certo? E eu quero chegar no hotel lá com 25% de bateria, porque eu não estou na minha cidade, eu estou longe dos meus carregadores, então eu prefiro garantir. Nesse hotel eu acredito que não tenha nem tomada, nem carregador, para mim, que é um estacionamento meio que público, que as pessoas podem pagar para entrar nesse estacionamento, então eu acho que não vai ter um carregador. Próximo lá tem bastante, eu acho que dá para ver aqui. Próximo tem bastante carregador. E ele me pede para eu parar aqui, ó, no Graal, em Resende, e carregar por 13 minutos. É aquela história do carro elétrico não pode viajar, não pode ter longas distâncias. 475 quilômetros é pouco, sim, é pouco. Mas quem que toca, eu pelo menos, particularmente com a minha família, eu jamais tocaria 6, 7, 8, 10 horas de viagem ininterruptas, com carro a combustão, com o que seja. Então, nessa viagem aqui ele pede 13 minutos de recarga, porque aqui é um carregador de 120 kW. E como o Ion V ele aguenta 180, se chegar lá e não tiver outro carro carregando, que você já consegue ver aqui, ó, que são 2 carregadores, então você já sabe que se tiver um carro carregando, teoricamente você vai pegar 60 e o outro carro vai pegar 60, né? Então tem tudo isso para a gente pensar. Ele fala aqui 5 horas e 53 minutos. Eu calculo para mim 7 horas, porque nessa parada aqui, com certeza, eu vou almoçar. Almoçar não, que já vai estar tardezinha para noite. Vou tomar um café, vou jantar, vou fazer alguma coisa com a minha família enquanto carrega. Quando finalizar o carregamento, eu tiro ele da estação, deixo estacionado e continuo meu lanche. Então, é tão rápido que normalmente quando a gente para carregar, eu tenho que sempre sair do restaurante, da lanchonete, para tirar o carro da vaga para não pagar multa de ociosidade. Então, fica a dica aí, já de começo, que é tranquilo viajar com carro elétrico, ainda mais um carro desse, um SUV desse aqui, que é muito confortável, massagem no banco, geladeira. Eu já vou abastecer minha geladeira aqui com Red Bull, com Coca Zero, com Danone da criança, com o que seja que você queira levar, suco, água. Água normalmente a gente usa garrafa térmica para economizar o espaço da geladeira, que não é tão grande. Show? Então vamos lá, vamos acompanhar, vai ser bem rápido, não vou fazer muitos vídeos longos, só vou fazer esses curtos assim, para não ficar o vídeo muito longo, que tem gente aí especializada no YouTube com vídeos editados, vídeos maravilhosos, que é muito melhor do que esses aqui assim. Aqui é só para a gente ajudar mesmo a mostrar que o carro elétrico não é nada daquilo que falam. Pelo contrário, tá ganhando espaço e tá cada vez melhor, até mesmo para viajar. Show? Vamos acompanhando. Alô galera, vamos lá. Uma semana desde domingo passado, sem ser. Hoje é segunda-feira, né? Eu tô fazendo esses vídeos, então pode ser que eu repita alguma informação, vai desculpando aí, porque como eu não vivo disso, é aquela história, né? A gente faz só mesmo mais para ajudar a galera que tá em dúvida aí se vale a pena, se não vale, o Ion V, o carro elétrico. Então, minha galera, vai desculpando aí as repetições, os erros de fala e etc, beleza? Então vamos lá, eu fui pro Rio de Janeiro no domingo passado, tem uma semana, sei que data não importa agora porque é um vídeo gravado, mas tudo bem. E dentro dessa semana eu fiquei com o carro praticamente na garagem do hotel, certo? Dessa vez, essa viagem não foi tão vantajosa em relação a carregamento,
tá? Porque eu não encontrei pontos de carregamento gratuitos nos hotéis que eu fiquei. Já explico. Normalmente eu sempre viajo, acho que vocês lembram aí, quem acompanha o canal, eu sempre consigo um hotelzinho, uma tomadinha e carrego ali o carro de graça e me ajuda demais aí nos custos. Beleza. Todos os hotéis que eu fiquei dessa vez, só uma pousadinha lá chegando em Mangaratiba ali, já vindo embora, que a gente dormiu, ela era 110, uma estrutura bem falha de tomada e etc. Então coloquei 110, coloquei uma amperagem baixa, para não ter risco aí de queimar, de acontecer alguma coisa, até mesmo derrubar a energia da pousada, que era uma pousadinha bem antiga. Então eu peguei ali de 40% até 60%, mais de 12 horas, tá? 20% aí, mais de 12 horas de recarga. Mesmo assim, de graça, então para mim já é vantagem. Resumindo, no Rio de Janeiro eu até tentei, eu fiquei no centro ali, eu até tentei achar um carregamento rápido, e ainda bem que eu não achei, porque eu tinha que rodar, um trânsito infernal, chovendo e etc. Eu preferi não fazer e peguei a estrada com 60%, 40%, não lembro agora direito. Eu fiz aquela recarga lá do começo da viagem que eu mostrei para vocês, de 15%, 20%, algo desse tipo. E eu consegui chegar no Rio de Janeiro, consegui rodar na cidade. E nos shoppings que a gente ia, tinha o carregamento gratuito, porém um wallbox de 7 kW. Então, da Volvo. Então, meio que eu ficava 2 horas no shopping e não recarregava nem 14 kW, né? Então era muito pouco e muita pouca vantagem, porque você pagava 22, 30 reais de estacionamento e carregava ali 10%, sei lá, né? Eu tenho que fazer as contas aqui agora, mas eu não vou fazer para não ficar tão mais longo ainda o vídeo. Mas resumindo a ópera, nesses carregamentos pequenos eu saí, eu acho que foi com 60%, e dormi em Mangaratiba, e foi essa pousadinha que eu falei há pouco. Aí fiquei com 60% de volta, 65%, algo em torno disso, e desci para Paraty. Lá em Paraty eu carreguei 90 até 97% num carregador da Shell. Aí caríssimo, R$3,50 a recarga, mais a taxinha de conexão e não sei o que mais lá, muito caro. Mas deu R$180. Porém, nessa brincadeira, fui para Ubatuba. Em Ubatuba, eu minto, isso aí foi Ubatuba, tá? Esse carregamento foi Ubatuba, esquece Paraty. Paraty eu rodei, fomos pra praia, etc. E descemos para Ubatuba com a mesma recarga da pousadinha, tá? Aí eu cheguei lá em Ubatuba com 20%, ou foi 17%, no carregamento ultra rápido de 180, porém só peguei 155 kWh e foi muito rápido. Eu cheguei no mercado, comprei um iogurte e voltei. Estava em 97% de bateria, tá? Só pra galera aí do carro elétrico que tá em dúvida ter ideia de como que é. Não tem perrengue, porque se eu quisesse carregar no Rio, teriam vários carregadores, era só eu pegar o GPS e ir. Eu que não queria, porque eu não gosto muito de ficar rodando no Rio. E o Ubatuba tinha também, em Paraty tinha também todos ultra carregamentos, tá? Da Shell, normalmente é a Shell que tem, e a Volvo também, só que a Volvo cobra R$4 o quilowatts. Então eu parei num posto, num Pão de Açúcar em Ubatuba, era R$4, aí eu decidi rodar mais 5, 6 quilômetros e achei esse de R$3,50, mas eu achei que não era R$3,50, achei que era R$2,20, como é de costume, mas tudo bem. E aí eu peguei um trânsito infernal de Ubatuba para São Paulo. Ficamos travados 2 horas em São José dos Campos. São José dos Campos. Tudo com a mesma recarga de 97%, tá? Nós fomos, antes de sair de Ubatuba, nós fomos quase uma ilha, de carro mesmo, mas numa ilha, não tinha acesso tranquilo ali de carro, mas era bastante curva, bastante ladeira, bem curto, bem difícil lá.
E almoçamos lá, ficamos as 2 horas lá, parei no ar-condicionado, estava muito quente, usei bastante, a geladeira cheia, cheia até a boca, o tempo todo a geladeira ligada, só não ficou ligada no Rio de Janeiro. Desde sexta-feira eu liguei a geladeira, fiquei até domingo à noite com ela ligada, sem desligar para nada, porque tinha iogurte, tinha coisas perecíveis que não podia tirar a refrigeração. Inclusive no Rio de Janeiro, que é muito quente, né? Então, resumindo, foi uma viagem maravilhosa, bastante carregador na estrada, bastante carregador nas cidades. Os shoppings todos com carregamento de graça, porém 7 kW, então é aquilo, né? Não vai ajudar muito. Mas enquanto você está no shopping, você está carregando, está pagando estacionamento. E aí aquilo que eu faço na cabeça, né? Eu falo, pô, paguei R$22 na hora do estacionamento. Pelo menos carreguei 1 kW. É caro? 1 kW não, desculpa, é 7 kW. É caro? Caríssimo, caríssimo. Mas eu divido o quilowatt pelo estacionamento, sabe? Vamos supor, eu ia pagar no posto R$2,20, R$2,40 no quilowatt. Paguei R$22 no estacionamento, eu vejo quanto que eu carreguei e deduzo desse estacionamento, só para aliviar um pouquinho mais a culpa, né? Mas é isso. De todo jeito, aqui foi toda a viagem, 1.187 quilômetros, numa média de 14,3, foram 31 horas de condução, no geralzão, né, de tudo. Ontem no sábado à noite, lá em Ubatuba, eu carreguei até 97%. Até o momento eu fiz 285 km a 14,8 e eu tenho 221 de autonomia. Estou na cidade agora, lembrando que quando eu carreguei ele, acabei de carregar ele, eu coloquei no Economax, no Ecomax, para ficar na cidade, que é uma cidade pequena, com as ladeirinhas, as poucas ladeiras e tal. Eu deixei no Ecomax para poder fazer o máximo de economia para não precisar carregar de novo. Então, eu desde os 97% de Ubatuba, com trânsito, com almoço na ilhazinha, com muita parada, muito ar-condicionado, muita geladeira, cheguei aqui com 37% de bateria tranquilamente, lá na marginal do Tietê. Eu tava com 50% de bateria quando eu cheguei em São Paulo. Então, assim, o IONV é uma coisa de louco, é uma coisa de louco. Você dirige confortável, você viaja confortável, você fica tranquilo. E aquilo é uma segurança, o carro te deixa seguro, sabe? Você dirige com ele, você sente ele na sua mão. Então, galera, eu ultra recomendo as viagens dele, essa massagem, ventilação no banco, teto solar. Minha filha foi admirando as paisagens quando dava. Então, é assim, muito bom mesmo, tá? Eu recomendo, continuo falando. Esse vídeo já ficou mais longo porque foram mais experiências diferentes. E é isso, eu vou tentar depois gravar um resumão para ser um vídeo bem rápido. Vou tentar fazer um roteiro, escrever um roteiro e gravar, porque esse aqui vai ficar bem longo. Show? Falando leigamente, um abraço a todos, 8.000 quilômetros do IONV. Um abraço. Alô, galera do Falando Leigamente, estou aqui em Ubatuba, São Paulo. Fui no Pão de Açúcar, todo feliz, que tinha um carregamento de 180 kW. Aí ele era Volvo, eu não sabia. Caramba, aí poxa vida. Volvo é R$4 por quilowatt. Eu não vou pagar R$4. Aí eu vim aqui, rodei mais não sei quantos quilômetros. Consegui esse aqui da Shell, um posto. Aí beleza, eu já tenho cadastro na Shell e tal. Tô pegando legal aqui, ó. 400 A com 389 volts. Então deve estar batendo, tem que fazer a conta aqui que eu tô
tô mal na foto. Quando eu fui ver, 3,40 kW. Era melhor ter feito lá mesmo, que eu já tava dentro da cidade, dentro do Pão de Açúcar. Mas é a vida, né? Não tem muito o que fazer. Agora eu vou dar uma carguinha boa aqui para dormir na cidade e amanhã partir para São Paulo. Curtir uma praia, partir para São Paulo à tarde. Show? Então é isso. Tem dessas também, né? Não sei se é porque é cidade mais turística, de praia. Porque lá em São Paulo eu pago 2,20. Lá em São Paulo não, nas estradas aí eu pago 2,20, 2,40, 2,50. Agora 3,40 eu nunca paguei não, primeira vez. Mas eu preciso. Mediante isto, vamos que vamos no Falando Leigamente. Tamo junto, ó. Aí, ó, tá ali com corrente 14 com 220 de tensão. Tá dando 3 kWh. Como previsto, 97%. Vou começar a viagem. Vamos lá. Alô, galera do Falando Leigamente. Parei aqui antes do previsto, porque o pessoal quis comer alguma coisa. Aproveitei logo para carregar um pouco. Estou com 80% de bateria ainda, 80 e poucos por cento de bateria. Mas eu aproveitei para não perder tanto tempo. Já carregado a uns 100% nele aqui. Esse aqui é de 120 kW, só que não está mostrando aqui. Tentando ver, mas não está mostrando nada aqui, só no aplicativo mesmo. Show! Vamos ver aqui quanto tempo vai demorar. Coloquei aqui. Tá batendo 29 minutos, só tempo de tomar um cafezinho, 82% agora. 388 de tensão com 220 de corrente. Vou lá tomar um cafezinho, daqui a pouco eu volto. Eu decidi parar em 95% de carga em 15 minutos aproximadamente, justamente por causa da regeneração, porque ladeiras e etc durante a viagem ela não regenera, então eu prefiro parar menos para justamente eu conseguir ter regeneração e não perder esse. Eu tenho pra mim que é como se fosse um gasto, sabe? Porque quando você coloca 100% de carga, é como se você tivesse perdendo esses 2 ou 3% aí que você recarrega mais. Vou resetar aqui a trip B para eu continuar vendo a média de consumo aqui. Show? Então estamos aqui ainda no estado de São Paulo e fiz essa recarguinha aqui só para não perder tempo, porque o pessoal tá comendo lá ainda. E aí lá em Resende, se eu for recarregar em Resende, eu não demoro os 12 minutos aí mais ou menos que o aplicativo pede. Eu vou demorar menos um pouco ainda. Show? Daqui a pouco a gente faz outra recarguinha aqui. A sua amiga tem gostos refinados. Tem sim. O que é essa imagem? Isso é Hércules matando o Laomedonte de Troia. Dramático. Após aquela parada lá logo depois de São Paulo, que eu não lembro o nome da cidade, a gente tocou direto. Seria essa aqui que eu zerei a trip. Tem 387, eu tô no Rio de Janeiro. E eu coloquei aqui no Economax para testar, porque não sei onde tem os carregadores bons aqui, então eu preferi colocar no Economax. Esse aqui tá dando 105 quilômetros de autonomia e eu tô meio que acreditando de chegar próximo a esse valor aqui, porque eu saí do hotel com 101 de autonomia, coloquei no Economax e ele tá em 105, tá um trânsito carregado aqui no Rio de Janeiro. Agora já rodei 387 com aquela carga, da minha casa até aqui 493, só que eu resetei embaixo por causa da carga.
Eu tô aqui travado no trânsito do Rio de Janeiro. Então, se ele rodar esses, vamos colocar aqui 104, vamos colocar 65 km com mais 387, daria por volta aí de seus 450 km. Mas eu acredito que seja mais. Eu vou ter que fazer uma recarga, que eu tô rodando na cidade aqui e não vou deixar correr risco de ficar sem bateria. Num shopping desse qualquer, eu vou colocar naquele wallbox de 7 kW para rodar. Mas é isso aí. Aí encontrei o carregador aqui, a AMG da Volvo no... Só que tem um detalhe, né? Ele é bem fraquinho. Ele tem todos esses aqui, ó, todos os 6 carros ocupados, todas as 6 vagas ocupadas. O meu Iron V aqui. Só que está carregando a 3 kW. Mas é de graça, então não pode nem reclamar. É um shopping aqui no Rio de Janeiro. Não vai dar para carregar nada em 3 horas que eu vou ficar aqui. 1 hora. Tem esse MG4 Song Pro King e o i1 Pro e o Hora ali. Legal. Tá crescendo, hein? Tá crescendo. Vamos pra cima. Vamos pra cima.